Então vamos lá recapitular essas propriedades aqui da esfera que vão ser importantes para que a gente veja depois os outros, né? Os outros objetos aqui que a gente vai desenhar, que muitos deles vão ter propriedades parecidas com essa, né, que a gente viu da esfera. Lembrando sempre de usar o Edit Faces para poder visualizar melhor aqui a parte dos polígonos, né, do objeto. Então, passando aqui rapidinho, ó, a gente vai ter o raio, que é o tamanho. Segmentos é o número de segmentos que vão formar a minha esfera. Então, quanto menor, eu vou tendo outro tipo de objeto, né, diferentes de uma esfera. E conforme eu aumento o número de segmentos, eu vou tendo a minha esfera bem redondinha, tomando sempre cuidado para não subir de uma vez, tal, que pode acabar travando a tela, tá? O Smooth que a gente tem aqui, ele tira, né, a suavização. Deixa eu diminuir aqui melhor para enxergar. Ele tira essa suavização que a gente tem. Ou seja, onde que a gente poderia usar isso? Imaginam que vocês forem fazer uma imagem de uma boate, por exemplo, né, e tem aqueles globos de luz lá, eu não sei o nome correto, tá? Mas tem aqueles globos, né, que refletem para tudo quanto é canto. Então a gente pode usar uma esfera, ó, tirar a opção Smooth dela, e a gente vai ter aquele mesmo efeito, né, bem parecido com um globo daquele, só aplicando depois um material com reflexo e tal, a gente já tem um objeto parecido com aquele. A parte do Hemisphere, onde a gente vai cortar a nossa esfera, né, no eixo Y, no caso, olhando pela front. E o Slice, que é o corte já de outra maneira, né? A gente faz uma fatia, né, da nossa esfera. E aí a gente tem os dois valores aqui para fazer isso daí. Né? A gente fica parecendo o Pac-Man. Então, esses daí são as propriedades que a gente tem aqui. E lembrando aqui do Base to Pivot, só para mostrar mais uma vez, ó, de todo objeto a gente vai ter um pivô, que é o ponto central dele aqui, no caso da esfera. Ele está bem no centro da nossa esfera. Então, quando a gente desenha a esfera, a gente fica, como o pivô é no centro, a gente fica metade dela para baixo da linha do eixo zero, né? E a outra metade para cima. Se a gente colocar o pivô na base, aí a gente tem ela alinhada com o eixo zero. Certo? Então, essa daí seria a nossa esfera, as propriedades que a gente tem dela. Vamos apagar então, delete. Aí vamos continuar. O cilindro. A maneira de desenhar o cilindro é a mesma da box. A gente clica com o botão esquerdo, aumenta o tamanho dele, né, solta, dá a altura, clica de novo com o botão esquerdo para finalizar e botão direito. Propriedades aqui, a gente vai ter o que? A gente vai ter o raio do nosso cilindro, que é o tamanho dele. A gente tem a altura dele. A gente tem o número de segmentos na altura, tá? Onde a gente aumenta e diminui o número de segmentos aqui. E a gente tem o cap, segmentos, que seria na base do nosso cilindro. Então, conforme eu vou aumentando, a gente vai tendo mais segmentos na base, tanto na parte de cima, tá? Quanto na parte de baixo. Conforme a gente altera um deles, o outro automaticamente. Então, para eu dar essa rodadinha aqui na nossa viewport, lembra, eu estou com o Alt apertado, o botão do meio apertado, e aí eu vou para cima e para baixo, né? Se eu for para as laterais, sempre é aquela mesma coisa do Orbit. A gente tem a opção Smooth também. Então, olha só, se eu chegar perto aqui, a gente observa, ó, com o Smooth desligado, a suavização do objeto sai. Ó. Então, ele mostra para a gente essas linhas aqui que tem a ver com o número de sides. Ó.
Então isso daí seria o smooth. E a gente tem também o slice, que vai fazer o corte do nosso cilindro dos dois pontos. Então, essas daí seriam as propriedades do cilindro. Vou deletar ele. E vamos ver o torus. Torus seria a mesma coisa, para vocês entenderem, daquela rosquinha tipo americana, né? Donuts. Ou um bambolê, alguma coisa desse tipo. Ó, onde a gente vai ter um raio e depois o outro raio. São dois raios, né? Então, eu clico, aumento, solto, e aí eu faço o segundo raio. Quais vão ser as propriedades do nosso torus? Ó. Deixa eu zerar esse. Ó. Então, a gente tem o raio número 1, que é o raio de dentro. Desculpa, é o raio de fora. Depois, o raio número 2. Aí a gente vai ter a rotação do nosso objeto. Olha só, eu vou ligar aqui o Edit Face para vocês poderem enxergar o que é isso. Ó. Observa que quando eu vou dando a rotação, ele vai rodando os edges, né, que eu tenho em cada uma dessas faces no eixo dele mesmo aqui. Ó. Depois a gente tem o twist, que a gente vai torcer o nosso objeto. Tá? Observa que com valores baixos aqui de segmentos, de sides, ele torce bem aqui, ó, esse pedaço. Vou fazer o teste já com mais segmentos. Ó. O número de segmentos, que é o número de segmentos nesse eixo aqui, tá? Olha só, ele vai aumentando o número. Mesmo esquema, quanto mais segmentos, mais redondinho vai ficar o nosso torus. E o sides é o número de segmentos do outro eixo. Agora, por exemplo, a gente está com bastante segmentos. Eu vou usar o twist. Observe que a área de torção aqui é menor. E aí ele vai torcendo. Né? Tem que ter, no caso aqui, teria que ter um valor bem alto. Para ele aparecer bem nessa torção. Ó. Então ele já vai ficando um objeto com outro formato, né? Diferente. Conforme eu aumento, olha só, o valor do meu twist está 4.520. Então, com valores baixos, a gente não consegue nem perceber direito essa torção, né? Porque a gente está com vários números de segmentos e sites, então a gente não consegue ver direito isso. Depois, vindo mais aqui para baixo, a gente vai ter a suavização. Então, aqui no caso, eu estou com o wall ligado, eu estou com a suavização total. Se eu colocar só nos sides, observa ó, que a gente consegue enxergar já os polígonos, né, que formam aqui. Se eu colocar none, ele vai tirar a suavização de tudo. E aí eu consigo enxergar os polígonos tanto nos sides quanto nos segmentos. Se eu deixar só segmentos, aí eu enxergo só aqui, ó, segmentos. Então aqui seria o tipo de suavização da malha que a gente vai ter, ou total, ou nada, ou só nos sides, ou nos segmentos. Deixando o wall agora. E o slice, que é a mesma coisa. Ele corta, né? Faz a fatia aqui. Se eu diminuir bem esse número de segmentos, ó, olha só. Então, o número mínimo de segmentos que a gente pode ter no torus é 3, que aí ele forma esse triângulo. Então, conforme eu vou aumentando o número de segmentos, eu vou tendo outros formatos, né, até ele começar a ficar redondo mesmo. Então, desde o triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octógono e assim por diante, a gente pode criar com o nosso torus. E quanto maior o número,
mais redondinho ele vai ficar. Então vamos apagar, delete. Vamos para o próximo teapot. Então o teapot, a gente viu, né, fez o desenho dele na primeira aula, que é o nosso bully. Então só deixar o botão, deixa eu só mudar um negócio aqui. Só deixar apertado o botão esquerdo e criar ele. Algumas coisas aqui que a gente tem que ver do bully é o seguinte, esse bully é bem famoso, tá? Ele tá desde a primeira versão do Max. Eu não sei assim exatamente o porquê disso, né? Mas ele é bem famoso, já teve vários estudos em cima do bully, né? Eu já vi em fóruns de computação gráfica as pessoas fazendo um festival do bully, então cada um fazia uma coisa com o bully, criavam várias coisas, é bem legal, né? Mas ele é um negócio bacana para a gente estudar alguns tipos de materiais, para a gente estudar iluminação, esse tipo de coisa. A gente vai até fazer algumas coisas depois lá na frente com ele para vocês verem o tipo de efeito que ele dá. Fica bem legal, assim. Então, olha só, Modify. Então, a gente tem o raio do nosso teapot, que é o tamanho, o número de segmentos. Conforme quanto mais eu aumento, mais redondinho, né, ele vai ficando, mais perfeito fica a forma dele. E embaixo a gente tem as partes dele, né? O body, que seria o corpo. Então a gente pode suprimir, né, esse corpo e ficar só com as outras partes. A gente tem o handle, que seria a alça dele aqui atrás. Ó. A gente tem o spout, que é o bico dele. E a gente tem o lid, que é a tampa dele. Agora sim, uma coisa muito importante aqui, ó, que a maioria talvez não observe. Se vocês olharem o bully, ó, observa que ele é aberto aqui. Né? A nossa tampa ela não fecha certinho no bully, no corpo, né, dele. Então, eu vou passar já um modificador agora para vocês, que assim, a gente só vai usar para isso, tá? Para fechar o bully, por enquanto, né? Então, a gente vai ver como que funciona para a gente fechar esse bully. É um modificador super simples, por isso que eu já vou passar ele, só para a gente ter ele fechadinho, porque senão o que acontece? Muitas vezes, na hora que a gente vai fazer algum estudo com o bully, alguma coisa, e a gente tem uma luz, na hora que dá a sombra dele, o que acontece? Esse vazado aparece na sombra. Então acaba ficando meio estranho, né? O porquê desse vazado. Então como que a gente vai fazer para tampar o nosso bully? Ó? Então dentro do modifier, lembra que a gente tinha o modifier list, né? Que eu expliquei o funcionamento dele na aula passada. A gente vai usar esse daqui, ó, cap holes, que é para a gente fechar os buracos, tampar esses buracos, né? Então, clicando no cap holes, olha só, imediatamente a gente já fechou essa parte aqui do nosso bully. E aí aqui embaixo a gente tem algumas opções, uns parâmetros, né, do cap holes, que seria legal, ó, essa segunda opção, o Smooth with Old Faces. O que ele faz? Ele suaviza, ó, essa abertura que a gente tinha, né? Ó, se eu deixar sem ele, vai ficar chapado aqui, né? Ó, a gente não tem volume, não tem uma forma definida. Se eu clicar aqui, ele já incorpora, né, essa face com o objeto. E aí a gente tem esse fechamento melhor. E aí aqui tá belezinha, já tá fechado. Então, toda vez que for usar o bully, lembra de usar o cap holes dentro do modifier list para ele poder ficar fechado, né? Tudo certinho. Então vamos lá, vamos deletar. Vamos pro próximo. Ah, tá tudo desarrumado aqui, quero arrumar, lembra? Só apertar o Z, ele arruma todas as nossas viewports. Vou criar um novo objeto, volto no Create. Cone. Então, cone a gente vai ter o raio de baixo, depois a altura e o raio de cima. Então, ó, vou clicar, deixar apertado, aumento o meu raio de baixo.
solto, dou a altura nele. Tá igualzinho o cilindro. A altura tá bacana? Clico de novo. E aí eu movimento o mouse. Qual que é a manha aqui? Se eu movimentar o mouse no sentido horizontal, ele até fecha ali e abre, mas é mais... ele dá umas travadinhas, não faz legal. Então, assim, o sentido correto para a gente fazer isso é no sentido vertical. Tá? Para cima e para baixo. Então, beleza. Vou deixar ele aqui. Ah, tá legal. Beleza. Clico com o botão esquerdo. Finalizei o meu cone. Não esquecendo, terminei um comando, botão direito para sair. Vou no Modify. E aí a gente vai ter as propriedades aqui do nosso cone. Olha só. Raio 1 é o raio de baixo. Raio 2 é o raio de cima. Tá? Olha só. Pensando assim num formato desse. Com certeza a gente já viu uma mesa, né, alguma coisa do tipo, a mesa daquelas de madeira, alguma coisa assim, parecido com isso. Claro que a gente tem que moldar um pouquinho mais, fazer algumas coisinhas a mais, mas pensa assim, que a forma inicial seria essa daí. E aí, em cima disso, a gente trabalharia algumas coisas a mais para dar o restante do detalhamento de uma mesa desse tipo, né, aquelas de madeira e tal. Então, olha só, raio 1 de baixo, raio 2 o de cima. Se eu quiser o cone perfeito, eu coloco o valor 0 no raio 2. A altura do cone, o height. Depois, número de segmentos na altura, né? Aumenta e diminui esse número de segmentos. Cap, segmentos. Deixa eu aumentar aqui. Aí, olha só. Número de segmentos no cap, né? Que seria a base, tanto a de cima quanto a de baixo. Os sides, que é o número de lados. Então, conforme eu vou diminuindo ou aumentando, ó, ele chega até o triângulo, né? E aí depois a gente vai... quanto mais a gente aumenta, mais redondo ele vai ficando. O smooth, a mesma coisa dos outros. Observa que, assim, todos os objetos que são redondos ou alguma coisa do tipo, as propriedades são basicamente as mesmas, né? Sempre vai ficar meio que parecido, ó. O smooth, então, ele marca, se eu desligar, ele marca as linhas aqui dos nossos polígonos. E a gente tem o slice também, que é a fatia que a gente faz no objeto, né? Faz um corte no objeto. Joia. Vamos apagar. Z para consertar tudo. Vou criar Create Geosphere. Essa daqui é uma outra forma de esfera. Olha só. Essa daqui. O que a gente vai observar de diferente? Ó? Eu vou fazer a esfera aqui do lado. Observe, ó. Vamos olhar pela perspectiva mesmo. Observa que a diferença das duas é a maneira como são feitas as faces aqui. Na esfera, que é essa daqui, as faces são quadradas. Na geosfera, elas são triangulares. Então essa é a principal diferença das duas. Tá? A maneira como é feita. Assim, em praticamente todas as vezes que a gente for usar, eu costumo usar a esfera mesmo, né, para alguma coisa que eu vá fazer, porque sempre é mais legal a gente trabalhar com faces quadradas do que triangulares. Mas existem as aplicações também para a geosfera, mas eu acho que foge um pouco da nossa área, tá? Então vamos lá, vamos ver as propriedades dela. A gente tem o raio dela, igual à esfera. A gente tem o número de segmentos, que vai aumentar, né, o número de faces. E a gente tem o tipo da base geodésica, Geodesic Base Type. Então a gente tem o tetraedro, a gente tem o octaedro e o icosaedro.
Então, observa, o tetra, a gente está mantendo o mesmo número de segmentos, mas olha só como o tetra, os triângulos aqui são diferentes. Ó. Ele tem praticamente um quadrado com uma diagonal. Não um quadrado certinho, né? Mas tem. O octaedro, ó, a gente já percebe que diminui o tamanho das faces. E o icosaedro diminui mais ainda. Aí a gente tem o smooth, né, ligado e desligado. Mesmo esquema da esfera. A gente tem o hemisphere. Nesse caso aqui, da geosphere, a gente não controla o hemisphere igual a gente controla na esfera, né? Que a gente pode colocar valor e ele vai subindo e cortando. Não, aqui é um hemisphere direto e ele já fica já cortado no meio certinho. O base to pivot, mesma coisa, tá? Sem ele estar ligado, o pivô está no centro da geosfera. A gente ligando, ele passa o pivô para baixo e alinha no eixo zero. E é isso daí, na nossa geosfera. Então, se vocês forem usar alguma coisa do tipo, opte pela esfera, que a gente vai ter mais facilidade em moldar ela depois para alguma coisa, pelo fato das faces dela serem quadradas, a gente consegue trabalhar melhor isso daí. Então, apagando, Z para consertar a vista, Create para criar, Tube. Então, o tubo, tranquilo, mesma coisa, ó. Cliquei, arrastei, deixa eu só mudar um negócio aqui. Vamos lá. Cliquei, arrastei. Esse daqui é o primeiro raio do tubo. Soltei. O segundo raio do tubo, cliquei. Altura, cliquei, terminei o tubo. Botão direito para sair. Vou no Modify. E aí a gente tem as propriedades do tubo. Então, o raio 1, que é o raio de dentro. O raio 2, que é o raio de fora. O height, que é a altura dele. Aí a gente tem número de segmentos na altura. Então, ele vai criar segmentos na altura do meu tubo. O cap, segmentos. Ele vai criar segmentos na face superior. Tanto nessa, quanto nessa. Depois, os sides, que é o número de lados. Quanto mais lados, mais redondo. Vai até o 3 também. Então, olha só. Se eu colocar 4, por exemplo, ó, a gente já tem mais ou menos aqui definido o desenho, por exemplo, de um cachepô para colocar uma planta dentro, né? Aqueles vasos e tal. A gente já tem bem definidinho aqui, só com alguns ajustes mínimos aqui, a gente já consegue ter o desenho, né, de um cachepô já certinho, né? Bem legal, já para desenhar ele. Olha só. Com pouca coisa a gente já tem um desenho simples, mas que já resolve. Estão nos sites, tá? O Smooth, que é a suavização dele, e a gente tem os Slice, que também faz o mesmo esquema dos outros. Ele faz o corte do nosso objeto. Só para vocês verem aqui, ó. O lance, ó, que eu falei, como que eu faria isso daqui virar um cachepô simples, tá? Nada complicado. É só uma demonstração para vocês verem o que a gente sai de uma peça simples, né, primitiva, e a gente transforma em outra coisa. Então, ó, só para vocês terem... Deixa eu só rodar ele aqui para ficar numa posição mais fácil. Aqui é mais assim, só para vocês verem na prática alguma coisa que eu estou falando. Então, por exemplo, eu dei uma ajustadinha na base dele. Tá? Tudo isso daqui a gente vai ver mais para frente, tá? Mas é só para vocês poderem
ter um pouquinho de visibilidade, né, no tipo de coisa que eu estou falando, sobre a gente transformar um objeto em outro. Então, ó, de maneira bem simples, a gente tem um desenho aqui, né, que serviria como um vaso, serviria como alguma coisa do tipo, ó. Sem muito enfeite, mas observa que a gente saiu de um tubo, né? A gente pensa, pô, mas o tubo ele é redondo. Beleza, mas se eu deixar o número de lado dele, número de lados como 4, eu consigo trabalhar nele e depois transformar ele em alguma coisa. Tá? Essa é a função dessas primitivas básicas também. Uma delas é a gente transformar uma delas em algum objeto que a gente queira. É tudo questão da gente ter em mente, bem fixado essas propriedades que eu passei, né, que eu estou passando agora de cada um dos objetos, porque aí vocês vão lembrar, na hora de criar um objeto, qual deles se assemelha ao objeto que vocês vão criar, e aí partindo dele a gente consegue, muitas vezes até rápido, né, de uma maneira fácil, chegar no resultado que a gente precisa. Então, vou deletar. E vamos lá. Vamos criar, create, pirâmide. Pirâmide sem segredo. Abro a base, dou altura. Clico, botão direito para sair. Modify. O que a gente tem na pirâmide? Ó? A gente tem width, que é a nossa medida em x, depth, que é a nossa medida em y, e o height, que é a nossa altura. Aí, em cima disso, a gente tem número de segmentos no width, que aí ele vai pegar essa face, ó, e essa face. A gente tem número de segmentos no depth, que aí ele vai pegar essa face e essa face. E a gente tem o número de segmentos na altura. Então, essa daí seria a pirâmide. Vamos deletar. E vamos dar uma olhadinha no último, que é o plane. Plane, ele não tem altura nada, tá? A gente só abre a base e boa. Tá feito o nosso plane. Botão direito para sair. Modify. O que a gente tem? O length, que é a medida nossa em Y, e o width, que é a nossa medida em X. E depois o número de segmentos. Esse plane vai ser uma das primitivas que a gente vai usar muito. A gente vai usar ele para fazer terreno em desnível, para fazer várias coisas, água de piscina, tapete. Então, assim, ele é super simples de fazer, né? E vai ser um dos que a gente mais vai usar, iniciando com ele para partir para alguma outra coisa. Então, é uma primitiva aqui que a gente vai utilizar muito nas nossas modelagens, né? Bom, algumas coisinhas a mais que eu posso falar sobre a parte do Standard Primitives. Na box, né, umas considerações finais. Na box, aqui a gente tem aqui, ó, Creation Method. A gente está selecionado Box. A gente tem a opção Cube, que seria o cubo. O que vai acontecer? Na hora que eu for desenhar a box, ó, ela automaticamente já vai sair do centro, tá? E já vai fazer ela exatamente, ó, nas mesmas medidas. 45,702 em todas. Então, toda vez que a gente for fazer uma box e ela for um cubo, já muda no Creation Method para Cube, porque aí na hora que vocês fizerem, ela já vai, né, sair automático. A gente não tem necessidade de pegar, vir aqui e alterar os valores para deixar tudo igual. Então isso daí é uma coisa que já pode ajudar vocês na hora de criar um cubo, né? Eu acho que essa foi a única coisa, talvez assim, mais
Todos eles têm esse creation method, tá? Só que eu sempre dos outros, eu prefiro sair, né, os que são em círculo, que são redondos, ou esfera, cilindro e tal, praticamente todos, né? Menos a pirâmide e o plane. Vocês podem manter o padrão que é sair pelo centro, né? Agora a box, que é a única aqui que talvez a gente usaria o cube, às vezes, quando for para ser a mesma coisa, né? Na box também, assim como os outros, ó, isso é uma coisa que eu não uso, tá? Mas é legal vocês saberem que dá para fazer. Todos eles têm essa parte, ó, keyboard entry, que seria o quê? Para a gente fazer com o teclado. Então, o que seria? Se eu for fazer uma box, por exemplo, digitando localização e o tamanho, o que é? A primeira parte, x, y e z, é onde ela vai estar na nossa tela. Então, tipo, se eu desenhar uma box no x como 0, y como 0 e z como 0, ela vai sair exatamente aqui no centro da nossa tela. E na parte de baixo a gente tem os tamanhos, ó, length, width e height. Vamos supor que a gente possa fazer uma box de 20 por 20 por 20. Se eu clicar em Create, olha só, eu fiz uma box de 20, 20 e 20, saindo, né, feita no zero. Vamos lá de novo, ó. Uma outra dica aqui, ó, que eu vou dar, que serve para tudo no Max, tá? Na hora de vocês colocarem valores, tal, esse tipo de coisa, por exemplo, eu vou fazer a box saindo em 10 em X, 10 em Y, tá? Na hora que eu colocar o 10 aqui, no X, eu não preciso vir aqui e clicar no Y, tá? Se eu só colocar no teclado a setinha para baixo, automaticamente, ó, ele vai passeando em tudo, tá? Tem programas que a gente usa o Tab, né? Ó, ele também funciona. Posso usar ou o Tab no teclado ou a setinha para cima e para baixo. Com isso aí vocês ganham um tempinho, né? Porque eu posso soltar o mouse aqui e ir navegando aqui só no teclado. Errei, pá, vou para cima, continuo. Então, olha só. Isso é uma dica importante, tá? Para facilitar um pouquinho a velocidade de vocês, não ter que ficar preso ao mouse toda hora. Então, vamos lá. Eu vou sair com a minha box de 10 em X, 10 em Y. E o meu tamanho da box vai ter 35, 35, 40. Depois que eu coloco a localização dela e o tamanho dela, eu clico em Create. Então, olha só, observa agora que o meu pivô, que fica no centro aqui, na vista top, ele está distante do meu eixo 0. Ele está distante 10 e 10. Como eu sei isso? Ó, cada grid desse daqui, que é esse quadradinho, tem 10. Então, observa aqui a minha box, ó, que ela está exatamente o centro dela, ó, no tamanho de um quadradinho desse, que seria 10 em X e 10 em Y. Para vocês visualizarem melhor ainda, ó, quer ver? Keyboard Entry. Eu vou colocar a mesma coisa, 10, 10, só que na altura eu vou colocar 60. E vou fazer a mesma box, ó, 35, 35, 40. Create. Ah, eu estava na vista errada aqui. Ó. Isso que é importante, a gente está na vista certa, tá? Na vista top, para ele fazer no raciocínio que eu tô. Por isso que eu estou falando para a gente sempre criar na vista top, porque se estiver em outra vista, ele muda a relação de eixos, né? Ó. Create. Vou até mostrar isso daí para vocês entenderem, ó. Tá vendo? Ele saiu, ó, se olhar na vista top, na mesma localização, só que se a gente olhar a altura, ele saiu o quê? 20, ó. Conta o grid, 10 e 10. Ele saiu 20 acima. Ah, mas você colocou 40 aqui. Beleza, só que essa daqui, 40 de altura, né? Só que eu coloquei 60 de espaçamento. Então é 40 mais 20. Ó, se eu criar a mesma box, do mesmo jeito, só que na vista left, observa o lance de eixos, ó, como ele não vai fazer a mesma coisa. Ó, mesma coisa, 10, 10, 60. Create. Observa, ela foi para outro lugar. Ela andou aqui na vista top e ela baixou aqui. Se eu criar ela na front, olha só. Se eu fizer ela na perspectiva,
ela cria certinho, que aí o eixo está igual ao da vista top. Então, por isso que eu falo hoje, né, até vocês terem uma visão assim tridimensional mais apurada, né, com mais prática, faz pela vista top que fica mais fácil o raciocínio, né, de x, y e z. Porque se a gente muda a vista, inverte tudo, né? O x vai para um lado, o y vai para o outro, o z vai para o outro. Então, basicamente é isso, a nossa parte de Standard Primitives. O lance de nome, né? A gente pode colocar nomes também, tipo na box. Eu falo da box assim porque é mais fácil de eu explicar para vocês, tá? Mas em qualquer um deles funciona do mesmo jeito. Eu fiz a minha box, eu posso colocar um nome, né? Igual eu mostrei na aula passada, tipo AAA. Posso pôr um nome, posso mudar a cor da linha dela. Olha só, na hora que eu seleciono AAA e a cor da linha que eu coloquei. Então a parte de Standard Primitives é isso daí. São esses daí as primitivas básicas que a gente tem, o desenho de cada uma, as propriedades de cada uma delas. Então eu acho bastante importante vocês praticarem bastante essa criação, mexer em todas as propriedades para ver, né, o que está acontecendo com cada uma, para depois vocês irem se familiarizando com esse lance de fazer alguma coisa e tal, e tendo mais percepção da interface do programa. Eu vou passar agora, para completar essa etapa, a gente vai mudar agora para Extended Primitives. São objetos assim que a gente vai usar muito pouco, mas acho que tem dois ali que a gente vai ter um uso um pouco maior, né? Bom, existem mais possibilidades da gente usar esses dois. Então é legal a gente dar uma, é legal também a gente dar uma passada em todos, né? Só para conhecer, para vocês irem treinando isso daí. Então a parte é o mesmo esquema, tá? O mesmo raciocínio que a gente usou para o Standard Primitives. Porém vão ser objetos derivados do Standard Primitives, né? O Extended Primitives, o que são? São objetos que, vamos dizer que a primitiva básica é um Standard Primitives. E aí, do Standard foi criado o Extended. Só que já são formas prontas também, que a gente não precisa editar. Então a gente vai dar uma olhadinha nelas, sem se apegar muito, tá? Porque são, assim, a gente dificilmente vai usar. Mas, para que vocês continuem treinando o lance de interface, de vai para lá, vem para cá, de propriedades dos objetos, é legal dar uma passada nisso também. Então, ó, o caminho para a criação desses objetos seria o Create, Geometry, e a gente vai alterar aqui para Extended Primitives. E aí a gente vai ter mais objetos, ó. Hydra, Chamfer Box, Oil Tank, Spindle, Django e assim por diante. Esse daqui, talvez o que a gente vá usar é o Chamfer Box e talvez o Chamfer Cylinder, tá? Os dois aqui. O restante, eu acredito que seja um pouco difícil, né? Dependendo muito do que vai fazer, é que às vezes a gente acaba, como não tem muito uso essa parte, às vezes a gente passa, faz de outra maneira, né? Utiliza outros comandos para fazer, mas talvez a gente até pudesse usar um deles para facilitar um pouquinho, para chegar mais rápido no resultado final, né? No Max eu sempre costumo dizer, não existe a maneira certa de você modelar. Assim, certa, né? Essa maneira de fazer. Cada pessoa desenvolve dentro dos conceitos padrões, lógico, né? Sem fugir dos comandos básicos, mas cada um desenvolve técnicas diferentes de modelagem, né? Então ninguém pode falar se está certo ou se está errado. A gente chega no resultado final. O resultado final é satisfatório, tá certo, né? Ninguém pode contestar, porque o que vale aqui no Max é a apresentação do nosso projeto. E não é igual no CAD, a gente fazer um desenho de um projeto, ter medida errada, ter alguma coisa errada, ter detalhamento de alguma coisa errada. Aí a gente pode, né, contestar, isso daqui está errado, é dessa maneira. Agora, num desenho de apresentação, como é uma perspectiva artística, né, vamos dizer, aqui no Max, o que vale é
o visual, vamos dizer, né? O negócio. Agora, o jeito que a pessoa modelou, tem pessoas que desenham um personagem de desenho animado a partir de uma box, tem pessoas que desenham a partir de um cilindro, tem pessoas que desenham a partir da esfera. Ou seja, alguma delas está errada? Não. Cada artista utiliza uma ferramenta ou uma maneira de chegar no mesmo resultado final que outros, né? É tudo questão de o que é melhor para mim, o que é mais fácil para eu fazer. E não o que o cara lá, o americano, falou num fórum que tem que ser desse jeito, aí pega todos os brasileiros e copia, né? Que é o que vem acontecendo hoje em dia. Tá uma cópia descarada de trabalho internacional. Você pega os artistas mais famosos internacionais, aí o que, que acontece? Você começa a ver o trabalho dos artistas brasileiros. Eu não estou falando de trabalho de venda, tá? Estou falando de trabalho de portfólio, trabalho que as pessoas participam de concursos, esse tipo de coisa. Você olha, você fala, pô, é o trabalho do artista lá americano. Ou seja, a cópia tá enorme. Você vê as mesmas configurações de câmera, mesma configuração de luz. Parece que o artista pegou o desenho do americano, jogou no Max, trocou a cena e renderizou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de, porque um falou que é desse jeito, todo mundo vai fazer que é desse jeito. Não, você tem que desenvolver a sua técnica, ver o que é melhor para você, a maneira que você consegue chegar no resultado final mais fácil. Né? Eu não vou ficar sofrendo aqui porque um cara falou que tem que ser desse jeito. Assim, se eu sempre fiz de um jeito, sempre me dei bem, cheguei no resultado. Aí escuto falar de um cara famoso que a maneira certa de fazer é tal porque ele faz desse jeito. Aí eu vou mudar toda a maneira que eu trabalhei só porque uma pessoa, né, disse que tem que ser daquela maneira. Não, de jeito algum. Eu vou continuar fazendo da minha maneira e se eu puder acrescentar recursos para melhorar, ótimo. Agora mudar o jeito que a gente faz, não. Então, vamos continuar dando uma olhadinha aqui nesses objetos que a gente tem dentro do Extended Primitives. Então, o primeiro deles é o Edra. Aqui vai ter mais configurações, mais coisas, mas a gente vai passando meio assim, só para vocês terem uma ideia do que é, tá? Não são coisas que vão, assim, fazer diferença no nosso trabalho final, né? Que a nossa intenção com esse treinamento é fazer imagens boas. Assim, a gente tem duas categorias, né? Fazer imagens boas para portfólio, só que isso daí não sustenta a pessoa, né? Ela tem que trabalhar com imagem de venda para ter um mercado para trabalhar e ganhar dinheiro. Então, muitas vezes é melhor você ter uma ótima imagem para venda do que você ter uma ótima imagem realista de portfólio que não te traz clientes, né? Vamos dizer aqui no Brasil. Então, esses objetos são aqueles assim que a gente sabe que tem, mas vai deixar meio que para lá, tá? Então, vamos lá. Desenhando a Edra, a gente vai só clicar e arrastar. Ele já vai fazer o desenho da Edra. E aí, vamos lá no Modify. A gente vai ter no Modify as diferentes famílias, né? Tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro, icosaedro, estrela 1, estrela 2. Há muitas coisas que eu já vou falando em português, tá? Porque se alguém tiver alguma dúvida sobre o inglês, né, é mais fácil já, porque fica mais fácil de vocês entenderem também o que é. Então, ó, o tetraedro, né, isso daqui é coisa que a gente aprende na escola, esse lance de tetraedro, octaedro, são formas geométricas, né? Então, conforme eu vou mudando aqui, ó, ele vai mudando o formato. Então, isso daqui é um octaedro. Esse terceiro é um icosaedro. Depois é uma estrela. Estrela, sim, aqui, né? Um star 1 e a estrela 2, que é outro. Né? Observe que aqui a gente tem nessa face o desenho da estrela certinho. Depois ela junta para cá, faz um bico para lá, um rolo tremendo, né? E aí a gente tem os parâmetros da família. Então, em cada uma dessas daqui, a gente vai ter o P e o Q, que são propriedades dessas medidas. Ó. Então, a gente pode facilmente criar uma bola de futebol.
com um deles aqui. Acho que é esse. De uma maneira... A gente pode ir moldando aqui, de acordo com as formas que a gente tem, e chegar numa modelagem desse tipo. E aí a gente tem o raio no final. Então, assim, eu não vejo tanta utilidade nesse... Só se for fazer, por exemplo, uma escultura para colocar uma decoração em algum lugar, algo do tipo, né? Mas, na prática, são formas assim que a gente não tem o costume de usar, né? Então, isso daí seria a edra. Esses formatos, né, dentro do tetraedro, do octaedro, do dodecaedro, da estrela 1 e estrela 2. E aí a gente tem os parâmetros, que são as medidas aí de cada uma dessas partes do objeto. A gente tem a escala, né, o P e o Q e o R, axis scaling, de cada um deles. Então, observa, conforme a gente... Não dá para falar assim o que pode virar isso, né? O que parece. Essa é a dificuldade desses objetos da parte do Extended Primitives. Porque, tipo, um pouquinho que eu mexo aqui e mexo aqui, pronto, já virou um negócio completamente diferente de se eu aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho um desses valores. Então, são coisas assim que fogem do nosso normal, tá? Então tá, esse foi a nossa edra. Vou apagar, vou apertar o Z, vou voltar lá no Create. Chamfer Box. Esse aqui a gente vai usar. Olha só, vou fazer a box da mesma maneira normal. Cliquei. Só que na hora que eu clico não terminou. Se eu for para cima e para baixo, observa que ele vai arredondar ali os cantos na minha box. Ó. Pronto. Depois que eu dou o clique, deixa eu fazer ela de novo aqui, ó. Faço a box, cliquei. Mesmo esquema, toda vez que a gente for trabalhar com esse lance de arredondado, boleado, se eu for direita e esquerda, nada acontece, sentido horizontal. Se eu for sentido vertical, aí ele aparece. Tá? Então sempre busca o sentido vertical. Vou pôr um pouquinho, cliquei, botão direito para sair. Onde a gente vai usar isso daqui? A gente pode usar isso para fazer puff, a gente pode usar isso para fazer almofada, a gente pode usar isso para começar um travesseiro, o assento de uma cadeira, a gente pode colocar como assento de um sofá, de uma poltrona. Então, todos esses tipos de objetos que parece uma box, só que é, né, boleado, os cantinhos arredondados, a gente pode usar isso daqui. Então, ó, a gente tem as mesmas propriedades da box, length, width e height, só que a gente tem o fillet também. Ó. Olha só. Então, length, width, a altura e o fillet, que é o raio desse arredondamento aí. E o número de segmentos. Ó. Conforme eu aumentar o número de segmentos, a gente tem também os segmentos ali do fillet. Ó. Olha só. Aí ele já fica bem redondinho, essa parte. Se eu diminuir o número de segmentos, ele fica meio que chanfrado, né? Ó. Nessa parte aqui. Deixa eu desligar o J. Agora, se eu aumentar o número, aí sim ele já fica bem redondinho. Então, esse daqui é um dos objetos, se não o único, que vai ter uso pra gente. Né? Que vai ser uma box, porém, com todas as arestas arredondadas. Vamos apagar. Vamos passar. Oil Tank. Oil Tank, ó. Cliquei, abri, subi, cliquei. Depois para cima e para baixo, para ele chanfrar, arredondar essa parte de cima. Ó. Fica parecendo, se moldar aqui, um Kinder Ovo, mais ou menos, né? Olha só. O raio, a altura,
quanto, ó, esse cap rate, é o quanto que eu vou descer essa minha base de cima. Ó. No zero, vamos pôr zero aqui. Vamos ver se ele chega no zero. Não, o valor mínimo do meu aqui, referente ao raio e altura, seria 788. Então, conforme eu vou aumentando, ele vai jogando isso daí para baixo, tá? Pensando no de cima, até que ele chegue no valor máximo aqui, que fique parecendo um ovo mesmo. Se eu colocar no center, ó, observa que ele vai descendo, ó, ele passa um por dentro do outro. O blend, eu consigo adicionar mais um número de segmentos aqui, ó, né, eu distancio mais esse encontro. Os sides é o número de lados, o rate de segmentos é o número de segmentos, a altura ficou só esse pedacinho aqui, ó, porque daqui até aqui seria aquele topo, né, o cap, que eu baixei todo esse valor. Se eu aumentar esse valor, ó, aí eu tenho a minha altura daqui até aqui. Se eu aumentar, ele diminui a minha altura. O Smooth, mesma coisa, para a gente poder visualizar isso daqui. E o Slice, mesmo esquema de todos os outros, né, para fazer a fatia. Então, esse daí seria o Oil Tank. Vamos apagar. Spindle. O que é o Spindle? Ó, cliquei, abri, dei a altura. E depois, mesmo esquema, para cima e para baixo. Ele é parecido com o Oil Tank, só que a parte de cima é um cone. Tá? O de cima e o de baixo é um cone. Ele não fica arredondado. Vamos aumentar aqui para ver as propriedades. O que a gente vai ter? O raio do spindle. Ficou parecendo uma caneta de ponta dupla, né? Essas formas assim primitivas que a gente tem, é muito difícil a gente começar um desenho, por exemplo, vou fazer algum desenho, né? Sem uma referência, vamos dizer. Vou fazer um desenho, tá, beleza. Aí eu vou ficar fuçando em todos esses objetos, e aí de repente, parece tal coisa, né? Parece um lápis de duas pontas. Joia, então eu vou trabalhar em cima disso. Então, sem referência do que vai fazer, fica meio difícil, porque a gente começa a desenhar, começa a mudar propriedades, a gente vai ficando louco, porque um negocinho que a gente muda já, às vezes, completamente muda o objeto inteiro. E aí a gente tem um clique e fala, vou continuar daqui, então isso daqui está parecendo tal coisa. Agora, quando a gente tem a referência, é diferente, né? A gente já sabe por onde vai começar. Tipo, isso daqui, se eu fosse fazer um lápis aqui desse negócio, está perfeito. Que eu posso, né, depois com conhecimento de mais algumas coisas, eu posso chegar, fazer isso daqui e pronto. Eu já tenho alguma coisa já, ó, parecida com o lápis. Depois eu só vou ajustando algumas coisinhas. Então, cheguei em alguma coisa que parecia o que eu queria, né? Mas sem referência fica difícil. Então, o raio, a altura, cap rate, olha só, aquele mesmo esquema do outro, ele vai delimitar para mim qual é a altura que eu tenho dessa ponta até aqui. E aí, isso daqui, essa parte dele, é que é a altura. Então, olha só, se eu diminuo, quer dizer, se eu aumento, eu fico praticamente sem altura, né? E aí até, se eu deixar o mínimo possível que eu puder na relação entre os dois, eu tenho um cilindro certinho. Blend, aquele mesmo esquema, eu crio mais um segmento nessa parte aqui, onde tem a altura. Se eu deixar o blend zerado, eu tenho um segmento. Se eu aumentar o blend, ele vai até entrando, né, um dentro do outro, e vai continuando, vai subindo,
Olha só, já vira um negócio completamente diferente, né? Parece um candelabro, uma coisa assim. Então eu vou adicionar segmento. Nunca é legal no Max acontecer esse tipo de coisa, ó, onde um objeto entra assim dentro do outro, porque acaba ficando esquisito, acaba dando erro na face, né? A gente não fica com o desenho bem feitinho, ele fica com algumas imperfeições. Observa uma mancha, ó, na hora que um gruda no outro, observa, ó, essa mancha. Essa mancha nunca é legal. Toda vez que tem essa mancha é porque tem alguma face errada, alguma coisa está errada no desenho. Na hora que eu saio de um para o outro, observa que a mancha some. Então isso daí eu controlo no Blend, essa mudança de um para o outro. Size, número de lados. Cap, segmentos, número de segmentos. Ó, observa que se eu aumento muito o número de segmentos, acontece o mesmo erro. Ó. Eu estou delimitado com o Blend até aqui. Só que se eu vou aumentando o meu número de cap, ele passa. Ó. Na hora que ele passa, já dá a mancha. E aí já deu erro, né, no nosso desenho. Se eu tirar o Blend, aí beleza. Ó. Eu controlo entre o Blend e entre o cap. Número de segmentos na altura, seria essa altura nossa. O Smooth, mesma coisa, né, para a gente visualizar aqui craquelado, né, o desenho. E o Slice. O 3D Max assim, é um programa que ele vai abrir muito a criatividade de vocês. Demais, demais. Porque a gente começa a desenhar uma coisa besta e de repente esse negócio começa a transformar uma outra, a gente vai tendo ideia em cima disso, vai criando, vai criando. É, no meu modo de ver, é praticamente uma tela, né, de pintura na nossa frente. Porque a gente começa a fazer um negócio. Às vezes você pensa assim, ah, vou fazer tal coisa. Aí você começa a desenhar, de repente, tá aparecendo outra coisa. Né? Uma outra coisa que vai ficar mais legal ainda. Então, vamos trabalhar em cima disso. E aí, a gente, conforme a gente vai vendo, como a gente vê o negócio em 3D, a gente vê ele pintadinho aqui, legal, né? A criatividade vai aflorando. Então, quanto mais vocês forem mexendo nessas coisas, vendo o que cada uma dessas propriedades vai fazendo, o que, que vai acontecendo com o meu objeto, e aí, tipo, mais pra frente, né? Ah, tá parecendo uma coisa, vamos trabalhar e tentar chegar nesse resultado, né, que tá na minha cabeça. Aí vocês vão começar a modelar de verdade, porque vocês começam a ter na cabeça o que querem fazer e tem ferramentas para fazer isso. Então, modelagem, não existe uma fórmula, né? Ó, eu vou modelar tal coisa, vai fazer desse jeito. Não. A modelagem é o seguinte, quanto mais vocês praticarem, né, quando a gente tiver mais recursos, lógico, não agora, mas quanto mais praticar, melhor vocês vão ficar, mais rápido vocês vão ficar e, tipo, vocês vão criando ferramentas já na cabeça de vocês que quando vocês olham um objeto, vocês falam, para fazer isso eu vou usar tal, tal, tal e tal comando. Então, depois que a gente tiver mais alguns recursos de modelagem, o que, que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar e a gente vai olhar objetos e falar, vamos modelar isso daqui, tal. E aí a gente vai e faz, sem se prender muito ainda à medida, né? O importante é a gente saber modelar. Depois, para colocar na medida, a gente faz uma box no tamanho certinho para ter uma referência e modela em cima disso. Mas modelagem é prática. Não existe fórmula, não existe segredo, não existe nada. É pegar, por exemplo, eu estou aqui na frente do meu computador. Ah, olha só, tem uma caixinha aqui que é meio diferente. Como é que eu poderia fazer isso? E aí, batalha em cima, modela essa caixinha. Ah, eu consegui fazer, ótimo. Aí eu olho para o outro lado, olha só, tem um porta-canetas aqui bacana. Como que eu faria isso? Parece um cilindro. Então, faz o cilindro, começa a moldar esse cilindro e vai até chegar no resultado. Então, essa daí seria a minha dica para modelagem. Para ficar bom, né, em modelagem. É tudo que vocês verem à sua volta, tentar reproduzir a modelagem. Sem se prender, inicialmente, a medidas perfeitas, tá? Vai mais na proporção, mais no olho, para conseguir chegar no resultado disso. E quanto mais praticar, melhor vocês vão ficar. Por enquanto, a gente vai vendo essas coisas meio esquisitas aqui, que não parece com nada, né? Vamos lá. A gente viu o Spindle, vamos no Django. Cliquei, aumentei a base. Dei altura, cliquei,
Esses daqui são sempre meio parecidos, ó. Se eu for para cima e para baixo, observa que ele vai criando, né, ó, mais... Ele meio que chanfra essas partes aí que a gente já tem, ó. Vamos ver nas propriedades, fica mais fácil de vocês entenderem, ó. O que a gente vai ter? Sites. Sites a gente já está craque já em saber que é o número de lados, ó. Então, quanto mais sites, mais lados. Se a gente aumentar, ó, vira um cilindro. Então, é por isso que eu falo, já não é o primeiro objeto que vira cilindro. O Extended Primitives, o que ele é? Ele é o seguinte, pegou o Standard Primitives e trabalhou alguma coisa em cima dele. Aí ele virou uma extensão do Standard. Tá? Então, qualquer objeto do Extended Primitives, se a gente mexer nas propriedades, a gente faz ele virar algum objeto do Standard Primitives. Em todos eles, se vocês forem mexendo, vocês vão conseguir chegar em algum objeto lá do nosso Standard. Então, vou diminuir aqui só para a gente ver os objetos. E aí, olha só, raio, né, o tamanho, fillet. Observa nas faces, ó. Se eu diminuir meu fillet, o que ele faz? Ele pega o cilindro e dá o fillet nessas arestas da altura dele aqui, ó. Então a gente não fica com a forma toda certinha. A gente consegue dar o fillet nessa parte, ó, se eu aumentar o número de segmentos, ó, né, a gente consegue filetar essa parte. Tipo como se fosse um cabo de uma chave de fenda. Vamos supor, né, que tem mais ou menos esse desenho aqui nas pontas dela, né? Ó, se a gente... Deixa eu ver aqui. Olha o fillet aqui. Ele tem mais ou menos esse formato. Depois é só ajustar algumas coisas, né? Mas é mais ou menos o formato dela. Esse arredondadinho aqui que a gente tem nas faces. Então esse daí seria o Django. Vamos apagar. Vamos lá. Próximo, Ring Wave. Ring Wave, ó. Olha só. Tipo um anel, tá? Abrir a primeira parte. Na segunda parte, ó, ele faz esse desenho, né, para dentro aqui. Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Raio 1 é o raio total dele. Número de segmentos radiais, né? Ó, parece um laguinho, né? Alguma coisa do tipo. Depois, ring width é o raio dessa parte de dentro. Ó. Sides, número de lados. Ó. Observa, diminuir virou aquele mesmo triângulo que um Standard Primitives também vira. Então, sides, número de lados aqui. O height, ó. Posso dar a altura nisso daí. Vamos deixar só um pouquinho só. Número de segmentos na altura é aquele mesmo esquema. Segmentos aqui na altura. E aí a gente tem, isso nessa parte do Ring Wave, a gente tem tipo uma animação nele. Então olha só, sem crescimento, no growth, do Ring Wave Time. Eu posso colocar isso daqui, ó, Start Time 0. Lembra aqui da nossa timeline que eu falei na primeira aula? 0. Grow Time. Então ele começa a crescer 60 e o End Time termina com 100. Eu tenho duas opções, o Grow and Stay, então ele cresce e para, e o Cyclic Growth, que ele fica criando diretamente. Ó. Vou colocar Grow and Stay. Observa que sumiu. Se eu der o Play, aqui embaixo, tá? Olha só, cresceu, chegou no 60 e ele começa a chacoalhar ali dentro. Ó. Entendeu? Ó. Até o 60, olha só, ele está crescendo. Crescendo, 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 crescendo. Chegou no 60, ele cresceu até o raio máximo que a gente tinha aqui,
que é o 46582. Daqui para lá, ó, observa que ele não cresce mais, ele começa a fazer esse movimento no ring, né, na parte de dentro. Então isso daí seria o growth and stay. No no growth, o que acontece? Ele não cresce, ó, ele não parte do zero, igual está aqui, começando do zero, cresce até os 60 e depois ele fica chacoalhando até os 100. No no growth não vai ter crescimento, ele vai só ficar chacoalhando. Ó. Nem apertei o play, tá? Tô só correndo o slider aqui. A gente pode configurar o grow and stay, ó. Por exemplo, ele começa no zero, eu quero que ele cresça tudo que tem que crescer até o 30. Olha só agora. Chegou até o 30, ele já está no meu tamanho ali de 46. Daqui para lá ele vai ficar chacoalhando. Ó, vou dar o play. Ó, ele vai ficar mais tempo aqui chacoalhando. E a última opção que a gente tem, vou deixar 60 aqui de novo, é o Cyclic Growth. Olha só. Cresce, 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 cresce. Parou, cresce de novo. Então, do 0 até o 60 ele cresce. Do 60 até o 100, ele volta ao 0 e cresce de novo. Vai até o 60, voltou, cresceu. Ó, 60, ele para e cresce de novo. Então, é isso daqui. Isso daqui seria a parte de timing, né? Se a gente fosse fazer uma animaçãozinha disso daí, ele já tem a animação pronta. A gente não tem necessidade de animar. Depois aqui para baixo, a gente tem mais algumas configurações. Ó, Outer Edge Breakup. É o edge do fundo. Ó. Observa que ele está correndo para lá e para cá. Ó. Tá? Esse primeiro, né? Major Cycles, número de ciclos. A porcentagem. Aqui já começa já a ter coisas que não tem nada a ver. Mas olha só. Crawl Time, que é o tempo dele. O fluxo, eu vou mexendo com relação ao número de ciclos. Ó. Conforme eu aumento o número de ciclos, ele vai aumentando ali o meu número de partes, né, nisso daqui. E aqui é a porcentagem de crescimento dessa parte. O minor cycles é a mesma coisa. Eu aumento aqui, aí está referente à outra parte. E o fluxo na parte menor, tá? Essa parte menor do objeto. E a parte do inner é a mesma coisa, só que na parte de dentro. Ó. Tá? Ele já vem ligado, né? Porque ele já vem configurado. Então eu posso modificar isso daqui e aí já vai ficando umas coisas mais estranhas, né? Depois que eu modifico isso, ó, se eu rodar a minha animação de novo, ele vai pegar esse formato que eu fiz, ó. E aí já fica um negócio mais estranho ainda, né? Às vezes parece uma borboleta, às vezes parece uma flor, algo assim. Então, nessa parte Outer Edge Breakup, a gente configura como vai se comportar essa parte externa. Se ela estiver desligada, ó, fica o círculo, né? Se eu ligar ela e começar a mexer em porcentagem, começar a mexer em número aqui de ciclos, fica uma coisa. E o Inner Edge Breakup, a gente configura essa parte de dentro. É como que vai se comportar isso. Não tem muita, vamos dizer, lógica, né, assim, mas seria isso daí. Então, vamos apagar. Z. Vamos criar mais um. Prisma. Criei o prisma. O segundo ponto. E depois a altura. E boa. Então é um prisma. Ó. O que é o prisma? É esse triângulo aqui, só que a divisão dele aqui é um triângulo aqui, o outro aqui e o outro aqui. Vamos lá no Modify ver o que a gente tem. A gente tem Side 1, Length. Então, ó, esse primeiro lado, o comprimento desse lado. Side 2, Length. O outro. E o Side 3, Length.
e a altura dele. E depois o número de segmentos. Ó. Então, o side 1, ele cria os segmentos nesse triângulo. O side 2, nesse daqui. O side 3, nesse. E o height, segmentos, na altura. Não sei onde isso pode levar a gente, né? Ao que a gente pode fazer com isso, mas... não sei. Não vejo muita utilidade pra gente isso daqui. Então, vamos apagar. Olha só, sem querer eu apertei o Alt e o botão do meio aqui. O que aconteceu? Minha vista virou orthographic. Como eu corrijo? Digito T, de top. Ok? Vamos pro próximo. Torus Not. Esse é mais louco ainda. É uma variante do Torus que faz um desenho, sabe lá Deus o que. Então a gente tem, ou como círculo, ó, se eu colocar o base curve como círculo, virou o torus. Se eu colocar como knot, ele vira esse formato. Onde a gente tem o raio, número de segmentos, o P é uma delas, ó, olha só. Só de mexer nesse P, olha a quantidade de coisas diferentes aqui que vão acontecendo. O Q, que é no outro sentido, já vai ficando coisas assim, né, um tobogã de água, alguma coisa meio esquisita. Cross section, a gente tem o raio, a gente tem os sides, aqui é tudo no outro sentido, tá? O base curve seria um eixo, o cross section o outro. A excentricidade, ó. Aí a gente já... Então, com uma propriedade que a gente mexe já completamente, olha só, torce tudo, né? O twist aqui é bem forte, é diferente do twist lá no Torus, né? Ele realmente torce. Aí a gente aumentando o lamps, a altura do lamps, ó, já vira uma coisa nada a ver, né? E o offset dele, isso daqui. Então, tipo, de uma forma do Torus, a gente acaba saindo e virando isso daqui. E qualquer coisa que a gente for mexendo, já vai virando outra coisa, né? Também não vejo utilidade pra gente, tá? É bonitinho e tal, né? Falo, nossa, né? Primeira vez que vê, bacana, só que no uso mesmo a gente não vai usar, né? Chamfer Cylinder é uma outra opção que a gente pode usar. O cilindro, só que o cilindro chanfrado. No caso, a gente, usando a chamfer box, a gente fez um puff quadrado. Usando o chamfer cylinder, a gente faz um puff redondo. Raio, a altura, o fillet, aí número de segmentos no fillet, número de lados, nos sides e o cap segmentos. Pronto. Está feito um puff daqueles redondinho básico, né? Lógico. O smooth, que vai mostrar pra gente o craqueladinho aqui. E o slice, né? Que vai fazer a fatia. Então esse daí seria o chamfer cylinder. São os dois que a gente poderia usar, tá? É a mesma coisa de criar uma box e a mesma coisa de criar um cilindro. A única diferença é que tem o fillet nos cantos. Cápsula, a gente faz, olha só, sai uma esfera e depois a gente faz a cápsula. Não, primeiro fez a esfera, soltou a altura. Então a gente tem raio, height, que é a altura, sides, número de lados, bem parecido com todos, né?
número de segmentos na altura, o Smooth, para a gente poder visualizar os nossos polígonos, e o Slice para fazer a fatia. Sem novidade também esse daqui. Vamos lá. LXT. Isso aqui, ó, vamos supor que ele parece uma... Deixa eu ajeitar aqui. Parece uma parede em L. Eu faço um L e dou altura. E depois a espessura da parede. Sempre para cima e para baixo, tá? Terminei. Enter. Então, olha só. A gente não vai utilizar isso para fazer parede, tá? Mas se for fazer um cantinho aqui, só um plane aqui, como se fosse um piso, funciona. Side length seria relacionado ao meu eixo X, meu eixo Y. Front length ao eixo X. Eu aumento os valores desse outro eixo. Width seria espessura. Os dois estão com 4,176. Então, se eu diminuir, ó, é a espessura do nosso objeto no eixo X. E no Y, front, no eixo Y. A altura no height e número de segmentos. Em um, no side, no front, no width e no height. Então, olha só, pensando nesse negócio aqui, nesse LXT. Se eu fosse fazer um canto de parede padrão, 5 por 4, parede de 15 e altura de 2,8. Eu posso fazer esse negócio aqui, o LXT, de qualquer tamanho, qualquer espessura, tá? Tanto faz. Vou no Modify. Então, side 5, front 4, width, que é a parede, 0,15, altura 2,8. Pronto. Olha só. Tirar os segmentos aqui. Ó. Maravilha. Dessa maneira, o que eu tenho? Eu tenho um canto de parede que tem 5 por 4 por 0,15, 2,8. Vamos fazer outro aqui do lado. Ó. Create LXT. Ó. Faço de qualquer tamanho, tá? Deixa eu só vou rodar ele para cá. Fiz ele lá, de qualquer tamanho. Vou no Modify. Vamos supor que esse tenha 3 por 2 pela altura normal, tá? Então, ó, 3, 2, espessura, 0,15, 2,80. Prontinho. Tenho aqui o outro, 3, 2,15 e altura 2,80. Então seria uma maneira de fazer um canto, né? Aqui de parede, para algum estudo, alguma coisa. Não que a gente vai usar como parede. O próximo ali na lista é a mesma coisa, só que ao invés de fazer um L, ele faz um C. Né? No caso, para mim, é mais um U. Mesmo estilo, para criar. Tá, ó. Aumentei altura, espessura. E aí a gente pode colocar valores. Back length, é essa parede. Então, eu vou falar parede para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Side length, é esse outro comprimento. Front length, esse comprimento. Back width, a espessura daquela uma ali da esquerda. Side width, a espessura da do fundo. Front width, a espessura da direita. Height, altura. E número de segmentos. No back, número de segmentos no side. Número de segmentos no front.
width, segmentos nessa parte da espessura e height, segmentos aqui no na nossa altura. Então, mesma coisa, se eu quiser fazer algum desenho de parede só um U, eu posso usar o CXT, colocar os valores, ó, tipo, o meu back eu quero que tenha 5, o meu side eu quero que tenha 8, o meu front eu quero que tenha 5 também, e aí, espessura, parede, 0,15, 0,15, 0,15. Uma coisa que eu não tinha falado ainda, ó. Observa que na hora de colocar a medida, eu estou colocando vírgula, tá? E não ponto. Isso é uma coisa que vai dar uma confusão, às vezes, na cabeça de quem mexe com CAD, porque está acostumado sempre a colocar ponto, né? Na hora de colocar a medida. No Max é vírgula. Se eu colocar ponto, por exemplo, aqui, ó, 5, né? Se eu colocar 3.2, ele não vai aceitar, ele vai voltar o meu para 3. Ele não vai aceitar a medida que eu estou colocando. Aí ele volta, ele coloca para baixo, né? Tipo, o 3 é o que vai valer, ó, 3.9. É o 3 que vale. Então, sempre vírgula, tá? Na hora da medida. Logo vocês acostumam. Estou trabalhando no CAD, é ponto. Estou trabalhando no Max, é vírgula. E a altura, 2,8. E aí, ó. Então, 5, 8, 5, 2,8. Tenho aqui um U, né, de parede. Ah, quero fazer o piso, né, ó. Olha só. Create Geometry. Ah, vou fazer com Plane, né, no caso aqui. Então, saio do Extender Primitives, volto no Standard Primitives. Plane. Ainda não sei fazer certinho, né, pegando os pontos certos. Então tá, beleza. Eu faço meio por dentro aqui da parede e boa. Fiz o Plane. Pronto, ó. Tenho aqui a parede e o piso. Ah, quero o teto. Logo a gente vai aprender a copiar, né? Mas olha só. Pronto, eu fiz o teto. Pronto. Já tem um ambiente aqui para eu estudar alguma coisa. Então, às vezes é bem simples fazer as coisas. É tudo questão da gente saber as ferramentas, né? Esses objetos que a gente tem para fazer. Claro que eu estou fazendo tudo de qualquer jeito, aleatório, mas já dá para vocês irem tendo uma noção do que a gente pode fazer com essas ferramentas, tá? Eu não quero colocar muita coisa na cabeça de vocês, porque já imagina a dificuldade que é mexer com tudo isso, né? Com esse negócio todo novo, né? Diferente. Mas sempre é bom mostrar alguma coisinha para vocês irem tendo ideia do que pode acontecer. Então, apagando. Estamos acabando já. Vou voltar no Extender. Último, Hose. Hose, olha só. Parece aquelas sanfona. Eu não lembro o nome disso. Então aqui a gente vai ter duas maneiras, tá, de mexer com isso daqui. Que é a Free Hose, que é esse desenho, e o Bound to Objects Pivots. Eu já vou mostrar o que é. Mexendo na Free Hose, ó, a gente tem a altura dela. Dá até para fazer aqueles barrigudinhos, né? Alguma coisa parecida com aqueles barrigudinhos. Aqueles negócios antigos, né? Que usavam em fachada. Olha só, segmentos, a altura. Alguma coluna, né? Diferente e tal. Flex Section Enable. Então, ó, quando que ela começa esse flex, né? Então, starts, porcentagem. Então, se eu diminuir ou aumentar, é o início dela. Quando que ela termina, mesma coisa, só que de cima para baixo. Cycles. Quantas dessas curvinhas aqui eu vou ter? Número de cycles. Ó. Se eu colocar dar uma ajustada aqui, ó, é mais ou menos o tal lá do barrigudinho que eu falei, ó, aquela coluna. Né? Já fica parecido. Eu deixei com 2 cycles. Se eu deixar com 1, ó, já fica aparecendo outra coisa. O diâmetro, ó, olha só. Se eu diminuo aqui, eu tenho um formato bacana, mexendo no diâmetro. Se eu aumento, eu já tenho
um formato completamente diferente. E aí eu posso dançar com esse negócio, né? O start e o end dele. E adicionar cycles, ó. E fazer outra coisa completamente diferente. Então, assim, as possibilidades, ó, são enormes, ó. Tô quase fazendo um guarda-sol aqui. Sem querer, né? A gente vai fuçando. Quando vê, você já tá, ó, fazendo alguma coisa parecida com um guarda-sol. Tá longe de um guarda-sol, né? Mas se a gente começar a mexer, a gente começa, às vezes, até a chegar em alguma coisa. Agora, esse outro aqui, ó, a outra opção que a gente tem, Bound to Object Pivots, o que é isso? Deixa eu voltar ela mais ou menos aqui no normal. Seria para eu pegar essa minha Rose e eu ter dois objetos e eu fazer ela tipo unindo um objeto no outro. Quer ver? Eu vou preparar o desenho. Vou tirar um pouquinho de segmentos. Tá. Então vamos supor que eu quero unir. Isso aqui também é só para vocês verem o que é, tá? Entre essa box que eu tenho aqui. Aí eu vou ter uma outra box aqui nessa direção. E eu vou ter essa box aqui. Eu nem vou mover porque a gente não aprendeu. Então olha só. Modify. Bound to Objects Pivots. Então top. Pick. Eu vou clicar nessa box. Bottom. Eu vou clicar nessa box. E aí o que ele fez? Ele juntou, né? Ele criou uma união entre as duas. Se eu mover agora isso daqui, se eu rotacionar, se eu mudar a escala, vai influenciar nela, porque ela está linkada. A gente não viu o Move Copy Rotate ainda, mas eu estou só mostrando para vocês verem o link, né, que ela faz. Se eu movo, ela vai esticar. Posso até fazer uma torneira, mais ou menos, com isso, né? E aí a gente tem no Rose Shape, no Modify, lá mais para baixo, né? A gente tem mais algumas, ó, coisas aqui que a gente pode mexer. Ó. Retangular, depth dela. Ou seja, são milhares de possibilidades que a gente pode ter. Também são coisas que a gente não vai usar, né? Mas é isso. Então, essas daí seriam as duas opções da Rose. Ou eu faço só a sanfoninha ou eu ligo dois objetos. Se eu conseguir arrumar alguma coisa mais para frente de exercício que a gente possa usar algo assim, eu vejo. Bom, pessoal, então é isso. A parte do Standard e do Extended. Tá aí todos os objetos que podem ser criados nessa parte. Objetos prontos, que a gente vai transformar em alguma coisa depois, ou simplesmente usar eles da maneira que estão mesmo, né? Só mudando algumas propriedades. O que eu quero de vocês agora é que vocês desenhem 1000 vezes cada um desses objetos, mexa nas propriedades, mexe no zoom, mexe nas vistas para lá e para cá, fuça em tudo isso que eu passei. Para vocês, o quê? A minha intenção não é que vocês desenhem alguma coisa, em sim que vocês entendam como funciona a interface do Max, entende como funciona o lance de vai para lá, vem para cá, create, modify, onde eu mudo propriedade, onde eu crio o desenho, quero criar uma edra, onde é isso, é no Standard, é no Extended. Eu quero que vocês fixem bem, né, os caminhos para chegar nesses objetos,
o caminho de modificação, fuça em tudo quanto é modificador na parte de propriedades de cada objeto, fuça em tudo, tenta criar formas diferentes com o mesmo, e é isso. Por enquanto, é isso aí que a gente vai trabalhar. Na próxima aula, a gente vai ver mais tipos de objetos prontos, né, com um pouquinho mais de propriedades, assim, um pouco mais. A gente vai ver portas, vai ver janelas, vai ver escada, vai ver algumas árvorezinhas que vem junto com o Max, vai ver alguma coisa de gradil, esse tipo de coisa. Partes de objetos prontos que a gente não vai modificar a forma, a gente vai já ter o formato dele certo, a gente vai modificar propriedades para ter modelos diferentes, tá? Então é isso, eu espero que todos tenham acompanhado aí, que tenha dado para entender como funciona essa parte, e qualquer dúvida eu fico à disposição. Um ótimo estudo para todos vocês, tchau e até a próxima.